Mais um Elas Falam Tudo no Ar e hoje temos a honra de receber ela, que foi eleita agora em janeiro como a vice-presidente da OAB do Rio de Janeiro. Seja bem-vinda, Silvia Drummond. Muito obrigada. E que momento histórico aqui que nós estamos vivendo no Rio de Janeiro. Depois de 94 anos sem uma mulher nesse lugar poderoso, entrou você e do lado da Ana Basílio, que é a nossa presidente. Nós estamos falando que é uma dobradinha feminina na gestão da ordem no próximo triênio, né? Agora 2025, até finalizar esse mandato de 3 anos. Silvia, você poderia compartilhar o que despertou o seu interesse inicial pelo direito e como essa escolha foi moldada pelas suas experiências pessoais? Eu, na verdade, sempre me pergunto isso, eu confesso que eu não queria fazer faculdade de Direito, eu queria fazer faculdade de Educação Física. Nossa, que diferença! Que diferença, né? Eu sempre gostei muito de esporte, sempre gostei muito de atividade física, mas a minha mãe falou assim, não, se você fizer Educação Física com 30 anos, já vão achar que você está velha com a profissão. Para o direito, não. Eu falei, é verdade, né? E aí eu acabei indo fazer faculdade de Direito e, obviamente, no decorrer da faculdade, me apaixonei. E não tem ninguém da sua família que você teve isso como alguma herança, não? E eu gosto muito de falar isso, Elaine, para os jovens advogados. Eu não vim de uma família de advogados. Minha mãe era dona de casa, meu pai trabalhava numa empresa estatal. E aí, aos pouquinhos ali, fazendo faculdade, terminei faculdade, comecei a trabalhar e foi constituindo um escritório. Hoje tem um escritório no estado do Rio de Janeiro. Então, eu sempre gosto de falar um pouco disso para que o estudante de direito olhe e diga, é possível. Não necessariamente eu preciso vir ter um pai ou alguém que já venha de direito. Exatamente, para que tenha espaço. Em que momento você percebeu que queria se especializar em direito de família e processo civil? O que te motivou a tomar essa decisão? Assim, eu acho que essa parte, o lado um pouco emocional do direito das famílias, um lado um pouco psicológico, né? Não que como advogada eu não sou meio psicólogo, meio, porque a gente tem esse hábito, né? O advogado é meio engenheiro, acaba sendo, meio... Né? Não, se eu me separar, eu vou ligar para minha advogada. Mas assim, eu acho que essa parte você lida com o objetivo, que é o processo. Eu tenho uma especialização em processo civil, eu dou aula de processo civil, mas eu acho que quando nós podemos juntar essa parte objetiva com esse lado psicológico e emocional do direito de família, fica uma combinação que eu gosto muito. E quais foram, Silvia, os principais desafios enfrentados ao ingressar no mercado jurídico, especialmente lá no iniciozinho da sua carreira? Eu sempre digo assim, a advocacia ainda é um ambiente masculino, por mais que estatisticamente no Rio de Janeiro, boa parte dos inscritos na Ordem dos Advogados são mulheres, mas o ambiente é um ambiente machista, associado à minha especialização, que é processo civil. Os grandes processualistas também são homens. Então, eu passei a ter que lidar em 2 ambientes absolutamente masculinos. Então, eu gosto sempre de dizer que, para a mulher, é você provar 3 vezes mais. É você estudar 3 vezes mais, é você trabalhar 3 vezes mais, é você se capacitar 3 vezes mais. É como se nós estivéssemos provando algo todos os dias. É um desafio. Muito grande, muito grande. Nesse meu meio também, eu era apresentadora de TV da Band, era só homem comentarista. Eu peguei aquela fase de 15 anos atrás. Só existia, acho que eu e Renata Fã. Então, a gente tinha que provar para A mais B que a gente só não era uma pessoa bonitinha na TV. Que a gente falava de futebol, comentava de futebol, entendia do assunto. Agora não, agora tem várias mulheres. Mas é um desafio diário, né? Diário, é como se constantemente você tivesse que provar ali. Né? Não, eu sou capaz. Ainda mais, como eu disse, nesse ambiente do processo, que faz que, na minha atuação como advogada, eu tenha que estar muito no âmbito dos tribunais. Então, eu trabalho muito com os recursos dos tribunais superiores. Então, o ambiente ainda se torna um pouco mais masculino. E quais competências e habilidades você acredita serem indispensáveis para se destacar nessa área tão sensível e desafiadora como o direito de família? Eu acho que, para qualquer área, até de uma forma geral, nós precisamos ser relacionais. E no direito, isso mais ainda. O direito ele depende de uma captação de clientes, e captação de clientes depende de quê? De relacionamento. Então, a capacidade de se relacionar e a capacidade de se comunicar bem, de passar uma autoridade, isso é fundamental. Hoje eu vejo que uma jovem advocacia trabalha muito a rede social, né? Trabalha muitos aplicativos da rede social. Claro, isso é importante, é bacana, mas nós precisamos demonstrar uma autoridade. Quando o cliente, vamos dizer, na vida real, ele tem o primeiro contato com você.
Não no Instagram, é pessoal, tete a Né? tete. Exatamente. Olho no porque olho. No virtual, muita coisa, né? Assim, E no virtual você posta, nem sabe se é você mesmo que está falando certo? aquilo, né? Você pode ler, você hoje tem uma série de ferramentas que te permitem ali demonstrar uma competência. Mas aí quando o cliente chega no seu escritório, quando Como é que você vai realmente convencer ele? Como é que você vai convencer? Então, acho que a gente junta algumas habilidades. O relacionamento, né, uma capacidade de uma boa comunicação, não só para vocês jornalistas, mas na minha profissão eu acho que ela é extremamente importante, mas, acima de tudo, você ter competência. Silvia, você poderia compartilhar como que surgiu a oportunidade de atuar como vice-presidente da subseção da OAB da Barra da Tijuca? Então, na verdade, é uma história assim, né? Rapidamente, não vou me alongar, que eu brinco que às vezes tem aquelas pessoas que quando vão contar uma história, eles falam assim, porque na minha infância, né? E a história não termina nunca. Mas eu já era advogada, obviamente, já com tempo de militância. Eu dava aula também em alguns lugares relevantes em termos de sala de aula. E a Barra era uma subseção nova, ela tinha acabado de se transformar em subseção. E aí entenderam, e a gente está falando de 15 anos atrás, né, que já era importante a participação ali de uma mulher. Então, eu fui apresentada ao quem seria o candidato à presidência na Barra, e eu como vice dele, praticamente já para apertar a mão e dizer, olha, esse vai ser o seu presidente, essa será a sua vice-presidente. Politicamente, entendemos que vai ser uma composição bacana, porque eu já tinha sala de aula, eu tinha advocacia, e assim aconteceu. Foram 2 mandatos na subseção da Barra da Tijuca. E bacana porque, como eu disse, estamos falando de 15 anos atrás, onde esse papel, essa participação feminina na advocacia, ela ainda não era tão relevante, tão significativa. E nesses 2 anos de mandatos que você teve lá na subseção, quais projetos ou iniciativas você liderou que tiveram maior impacto na advocacia local? Certamente, naquela época, foi a capacitação da advocacia. Fizemos várias turmas de pós-graduação, cursos de capacitação para o jovem advogado, porque hoje, assim, simplesmente vou tratar de uma realidade. O quantitativo de universidades de direito hoje é uma coisa absurda. Mas eu soube que sai muita gente crua dali. Exatamente. O nível de Os despreparo... alunos saem dali sem... parece que nem fez a faculdade, tá? O nível de despreparo é muito grande. Claro que o direito ele é um pouco diferente, porque não é só você fazer a faculdade, você precisa ser aprovado no exame da ordem. Mesmo o exame da ordem sendo um filtro, o despreparo ele é muito grande. Então, eu penso que o que mais impactou na gestão, na época, na Barra da Tijuca, foi esse trabalho constante que nós fizemos de capacitação, principalmente para a jovem advocacia. Não, eu estou falando isso porque quando eu me separei há 1 ano atrás, eu fui procurar uma menina que tinha acabado de se formar, vara de família. Ela não sabia nem por onde começar o divórcio. Sim. Aí eu falei, mas você se formou? Porque isso. Eu falava coisas para ela que ela não... Estudando, né? E eu lendo, assim, no Google, que eu estava tão interessada em saber como é que era o negócio do divórcio. Ela, mas é tanta coisa, eu acho que, de repente, a gente passa batido nessa matéria. Você vê que a pessoa tá crua. É porque não teve ainda, não pegou a prática do dia. E, obviamente, que no direito, a necessidade de especialização... Gente, porque o direito é um mundo. No Brasil, a evolução legislativa é assustadora. Nós estamos falando aqui, nesse momento, e leis novas estão sendo aprovadas. Que muda toda hora. Então, acompanhar isso é quase que impossível. Daí a necessidade de especialização. É fundamental. E o que te motivou a aceitar o desafio de integrar a diretoria da OAB do Rio como vice-presidente? Eu acho que é uma sementinha da política que vem, né? Claro que tiveram aqui alguns fatores. Eu, na eleição passada, eu concorri à presidência da Ordem em uma chapa de oposição. E nessa chapa de oposição eu alcancei 14 mil votos. Não ganhei a eleição, o presidente Luciano Bandeira foi eleito no seu 2º mandato, mas foi uma votação, assim, dentro do universo OAB, uma votação expressiva. Fiquei em 2º lugar, com uma diferença não muito grande para o candidato à reeleição. E foi a sua primeira? Foi a minha primeira vez. Primeira vez que eu me lancei candidata à presidência da Ordem do Aí Estado. te deu um gostinho. E aí veio aquele gostinho. Óbvio que durante os 3 anos eu fiquei ouvindo, Elaine, que a próxima eleição do OAB ia ser uma briga de mulheres. Porque sabia-se que a doutora Ana ia se candidatar
Imaginava-se que eu também. Então, volta e meia eu recebi mensagem. E aí, como tá a questão política? Vai ser briga de mulher? Vão ser duas mulheres brigando? E eu fiquei pensando. Acho que eu vou entrar nessa guerra. E houve uma oportunidade de eu conversar com a Ana. O que nós entendemos? Vamos brigar, não. Vamos se unir. Vamos mostrar para todas as mulheres e para a sociedade de uma forma geral que nós temos a capacidade de conversar, sim. E aí, durante uns 2 meses, começamos a nos encontrar, debater. Gente, isso aqui é mulher fazendo política, tá? Claro que uma política bacana, positiva, mas é mulher fazendo política. Ficamos 2 meses nos encontrando, levantando ali quais eram as minhas pautas, quais as delas, e fechamos essa composição política. Então, acho que é uma forma da gente demonstrar que não somos somente um discurso. Porque se eu falo de democracia, de igualdade, disso e daquilo, e depois eu vou brigar numa eleição, não, vamos aqui todas nós... Praticar. E foi histórico, Elane, porque várias subseções também tiveram mulheres eleitas. A mulherada no poder, né? Eu tô adorando isso. Inclusive, eu agora em janeiro dei uma palestra sobre o empoderamento feminino, para falar isso das mulheres entrando em cada estágio que já estavam anos adormecidas. Você vê, falou que 94 anos não tinha uma mulher nesse cargo. Então, eu super apoio isso, de vocês se unirem, mostrar realmente para a sociedade que as mulheres também podem ser unidas em negócios. Sim. Quando a gente fala no direito de uma forma geral, o quantitativo de magistradas, por exemplo, ele é muito grande, de promotoras, defensoras, mas são cargos que você entra pelo concurso público. Concursado, Aqui nós estamos falando de política. Então, acho que é o estímulo para que muitas mulheres que estarão nos ouvindo, elas possam dizer, não, peraí, a sociedade é machista? Ok, mas nós também precisamos nos atirar. E muitas vezes parar de repetir, porque política é ruim, política é ruim. Talvez a gente confunda um pouco a política partidária no Brasil. Mas a política é importante em todas as relações da nossa vida. Ser vice-presidente da Ana Basílio, a primeira mulher eleita presidente da OAB do Rio, foi um marco histórico. Qual foi o sentimento dessa eleição para vocês desde o período da campanha? É um sentimento muito bom, assim, da gente poder dar uma nova gestão à ordem, de efetivamente poder concretizar mudanças, de ver que todas as pautas que eu trouxe na eleição passada, e como eu disse aqui, se eu alcancei 14 mil votos, é que o que eu defendia era desejo de grande parte da advocacia. E hoje a gente poder unir, começar, a partir do dia 2 de janeiro, a dar à OAB uma gestão diferente no estado do Rio de Janeiro, gente, isso é um sentimento muito bom, muito bom. Então, já começaram com o pé direito. Como que é atuar com a Ana Tereza Basílio? Quais os legados que vocês gostariam de deixar para a advocacia na OAB? Primeiro que atuar com ela é frenética, né? Ela é 24 horas ali, tô aqui, tô ali. A gente até brinca e diz que às vezes parece que tem mais de uma Ana. De tantos lugares, tantas coisas que ela consegue fazer ao mesmo tempo. E isso é importante, porque eu também sou uma pessoa muito intensa. E aí viver sabendo que vão ser desafios diários, desafios constantes. Sua família está te apoiando? Acho que é um ponto fundamental, né? Se você tocou assim, num ponto fundamental. A realidade da mulher ainda é um pouco diferente. Porque você está falando aqui de vice-presidente, da ordem, participei da política, mas... A gente ainda muitas vezes cuida do mercado, da roupa que vai lavar, do dia a dia. Do problema do filho, do problema do filho, né? Então, claro que foi um projeto que primeiro eu consultei meu marido, e aí? Ele falou, cara, tô contigo. O filho tem 15 anos, eu já falei, e aí? Eu vou ficar um pouco mais ausente, como é que vai ser, mãe? E vamos embora. E cada um vai fazendo o seu papel, e às vezes a gente também precisa delegar um pouquinho. Né? Porque a mulher se deixar, ela quer abraçar tudo. Quer aranha, né? Achar que a casa só funciona com ela. Né? Todos sobreviveram, todos estão vivos lá em casa. Que ótimo. E como você avalia a evolução da participação feminina em posições de liderança na advocacia? Eu acho que quando uma vai, outras vão se empolgando. Né? Vai Por puxando, exemplo, né? vai puxando. Porque vai dando exemplo, né? Eu vou falar até da própria... É possível estarmos ali. Sim. A própria subseção da qual eu fui primeiro, que foi a Barra da Tijuca. Pela primeira vez, a Barra será presidida também por uma presidente mulher. Então, acho que isso vai... As pessoas vão olhando e vão dizendo, peraí, se ela tem filho, tem isso, tem casa, tem escritório, ela pode, então eu posso também. E que esse movimento seja um movimento de gestão, de fato, para a advocacia.
E quais foram as barreiras que você enfrentou como mulher em posições de destaque nesse meio jurídico? Eu acho que assim, eu não sou nem um pouco mimimi, não, tá? Assim, de ficar, porque aí fizeram isso, porque eu sou mulher. Não... Eu sempre, como eu disse aqui anteriormente, eu gosto de demonstrar uma competência. Mas o preconceito, ele ainda existe. Muito. Muito, muito. O preconceito ainda Acho que existe em todas muito. as áreas, eu comento muito isso, Sim. né? Só... A gente ainda é muito olhada como não tão inteligente como homem, Sim. não tão capaz quanto os Sim. homens. Engraçado isso, né? E quando E eu sempre acho que quando a mulher tá num poder assim, a gente dá show dos homens. Sim, porque é o que eu disse aqui antes. Às vezes a gente quer, se vou dar uma aula, eu quero estudar 3 vezes mais. Se vou participar de uma votação amanhã importante, mas qual é o assunto? Me dá aí. Então a gente tem essa coisa de saber que vamos estar sendo analisadas, criticadas, julgadas. Então isso faz com que a gente queira se superar. E falando agora um pouquinho de direito, quais mudanças no conceito de família você observou ao longo de sua carreira e como elas influenciaram na prática do direito de família? Acho que a partir do momento que eu lido com o direito das famílias, é basilar que hoje a gente entenda o quanto as famílias elas são diferentes. Né? E onde isso impacta numa série de questões como alimentos, guarda dos filhos, a gestão financeira. Hoje eu vou dar um dado que não sei o que eu estou dizendo, não, é dado estatístico. Boa parte dos lares no Brasil são chefiados por mulheres. E, engraçado que são dados estatísticos interessantes, porque ao mesmo tempo que a violência doméstica aumenta... Ou não sei dizer se ela aumenta, hoje ela é mais denunciada. Eu ia falar isso, eu acho que hoje as pessoas falam mais, né? Antigamente Sim. as mulheres ficavam se calavam, reprimidas. se culpavam, se calavam. Ou então, tinham vergonha. A gente tem 2 dados hoje. Uma violência doméstica que aparentemente parece que ela cresce, aumenta, mas a visão que eu tenho é a mesma sua. Eu acho que hoje ela é denunciada, então ela gera estatística. Por outro lado, boa parte dos lares, eles são geridos por mulheres. Olha só que contexto social assim interessante. Obviamente que isso impacta numa série de questões no âmbito do direito das famílias. Você poderia compartilhar como aborda casos particularmente desafiadores, como disputa de guarda compartilhada? Ai, meu Deus. Então, ainda bem que eu não sofri isso. Deixa eu só aproveitar. O meu foi consensual, sem briga. Deixa eu até aproveitar, assim, porque a gente está aqui também, estamos levando informação, claro. Né? Eu vejo que, não obstante muita divulgação sobre o tema, guarda constantemente é confundido com quem a criança vai ficar. E, na verdade, são 3 coisas distintas: a guarda, a convivência e a residência. Então, o que é guarda? A guarda é a responsabilidade. Então, em princípio, ambos os genitores, eles são responsáveis pelos filhos. Às vezes eu tenho atendimento lá no escritório que a pessoa chega e diz assim, olha só, já quero te falar, hein? Eu não quero meu filho 1 hora morando lá, morando cá, esse negócio de guarda compartilhada. Isso não é guarda compartilhada. Não é guarda compartilhada. Guarda compartilhada é quando os dois têm o poder de decidir. São responsáveis de decidir, exatamente. Isso não se confunde com como será a casa que vai dormir ou não. E a residência dessa criança. Agora, eu gosto muito de trabalhar com psicólogo. Eu gosto muito de alguns casos encaminhar o cliente para uma avaliação psicológica e, a partir daí, entende, Elaine, eu pauto o meu trabalho. Porque, às vezes, o cliente chega lá e diz, por que a mãe aliena ou o pai aliena? Por que o pai está abusando da minha filha? Por que isso, por que aquilo? Gente, eu não sou psicóloga, eu sou advogada. E eu preciso entender o meu limite. Então, em muitos casos, eu encaminho primeiramente para uma avaliação com a psicóloga. Minha. Sim. Que vai me dar ali. E, Silvia, tem alienação, sim. Silvia, tem alienação nenhuma. Silvia, há a possibilidade dessa criança sofrendo abuso. E isso dá o suporte para o trabalho que vai ser realizado. Mas aí, quando você se reúne com o casal, você leva a psicóloga junto? Eu peço para que eles procurem. Exatamente. E depois ela que te passa passa Eu tenho mais um feedback. de uma, né? De acordo com, por exemplo, quem mora na Barra, fica mais fácil procurar uma que eu indico na Barra. Quem mora em Niterói. Em alguns casos, estou falando isso em casos mais profundos, né? Não naqueles mais ali do dia a dia, que é o casal que se divorciou, não está conseguindo dialogar, é uma coisa mais tênue. Então, é um trabalho que eu acho importante a gente dividir essa experiência, principalmente com um advogado que está começando, mais iniciante. Eita, existe algum caso marcante em sua carreira do direito de família que tenha mudado sua perspectiva sobre a sua profissão? Exatamente um caso que fez com que eu passasse a agir dessa forma como eu acabei de colocar.
Rapidamente, eu vou, De só mudar vou pra um vou psicólogo. falar muito rápido, tá. tem muitos anos. Foi uma das primeiras vezes, e eu estou falando de bastante tempo atrás, que eu consegui a guarda unilateral de uma criança para o pai. Eu estou dizendo que há muito tempo, não só pelo fato de eu estar comentando, como guarda unilateral para o pai de uma menina. Já não é normal. Não era algo comum. Não é normal. Quando esse cliente me procurou, ele sempre falava: a mãe aliena, a mãe aliena, a mãe aliena. E assim, eu não sou julgadora, eu não sou juiz, eu fiz ali o meu trabalho. E nessa época eu não tinha ainda esse hábito de dizer: não, peraí, vamos no psicólogo primeiro. Né? E eram situações muito graves, narrativas muito graves. Hoje, a gente tem ferramentas que muitas vezes nós usamos e nem prestamos atenção quanto ela é importante. Uma mensagem do WhatsApp, uma gravação, como isso é relevante como prova para um processo. Mas, resumindo o caso, quando chegou na hora da audiência, 5 minutos de audiência, eu percebi, a juíza pôde perceber que, de fato, aquela mãe, ela era uma alienadora. E eu cuidei do caso, eu ouvi o meu cliente, mas assim, eu não tinha condição de julgar. Será que é mesmo? Poxa, olha como é que a gente às vezes é um pouco machista e não percebe. Né? Poxa, será que a mãe vai alienar? Será que a mãe... E de fato era. E aí, a partir daí, todo caso que eu olho e falo, é mais complicado, é mais profundo, pode ter alguma coisa? Vamos para o psicólogo primeiro. Aí eu recebo aquele laudo, a partir dali eu entendo como vai ser o meu trabalho. Tira a tua conclusão. Exatamente. Como a sua atuação como educadora influencia a sua prática profissional no direito e vice-versa? Não é porque eu dou aula, não, mas eu acho que advogado, professor... Eu ia adorar ser sua aluna. Pois é. Como eu disse aqui, né, eu falei, o que é o direito, o que é a advocacia? É o relacionamento, é uma boa capacidade de comunicação, mas é uma competência. Quando você sabe que o seu advogado dá aula na Escola de Magistratura do Estado do Rio de Janeiro, na escola do Ministério Público, na fundação do Ministério Público. Isso é competência. Sim. E no meu caso, até em especial, eu devo ter uns 18 anos que eu dou aula na Emerge, uns 19, 20 nas escolas do Ministério Público. Então, é isso que a gente precisa buscar. E, mais uma vez, eu vou falar para o iniciante. Movimente sua rede social, leve vídeo de conteúdo, tenha uma boa assessoria de imprensa, mas... a competência tem que estar paralela a tudo isso aqui. Isso tudo. E senão também não funciona. Exato. E fora que tem outro detalhe. A gente, quando está em sala de aula, eu sou obrigada a estudar constantemente. O que o SCJ julgou disso? O que o Supremo... Eu tenho que estudar. Porque senão o aluno na sala de aula ele vai ter lido que eu não sei ainda. E você não sabe. Não posso. Que isso, professora? Você não está por dentro desse assunto? Isso aí. A vergonha. E aí, para o cliente, isso acaba dando essa autoridade que eu falei aqui anteriormente. Considerando sua experiência como professora em instituições renomadas, como você falou, com a Emerge e FEMPERGE, quais são os principais desafios e responsabilidades ao formar futuros operadores do direito? É interessante porque, assim, no caso até onde eu dou aula da Emerge, das escolas de MP, eu estou formando, de certa forma, o futuro juiz. Eu estou formando, de certa forma, o futuro promotor de justiça. Então, olha a responsabilidade. Isso, E eu volto nessa questão da atualização. Para mim, é um desafio constante. Eu sou uma pessoa que eu preciso ter o desafio. Eu preciso ter algo... cada vez que eu entro na sala da Emerge, eu não posso pegar aquela aula sobre um tema que eu dei ano passado e vou repetir. Porque aí vem o que eu disse, já mudou, saiu uma decisão nova do SCJ. Então, é como se constantemente eu ficasse desafiada e isso me alimenta. E claro que aí você está impactando aquele profissional que você contribui para a carreira dele. Você consegue dormir bem, Silvia? Consigo, tranquilamente. Sério, sem remédio? Te juro, sem remédio. Pode perguntar, porque eu falo mesmo. Porque a pessoa que tem a vida muito agitada, assim, né, mas tem ao dificuldade mesmo até para tempo dormir. que eu sou muito agitada, assim, eu sou... Sabe, eu Na hora de aprendi a lidar relaxar. com isso aí. E ontem eu vi uma frase muito interessante. Meu marido até falou, isso aí é para você. Olha que homem adora dar uma espetadinha na gente, né? Eu vi uma que a pessoa dizia assim, que quem tem ira ou quem é muito sanguíneo perde muitas vezes a capacidade de raciocinar. E é verdade. Se você tem a ira, ou se você é sanguíneo... Porque age muito com a emoção e não com a razão. Como talvez eu aprendi, pelo trabalho muito cedo, a ser mais objetiva, eu acho que isso me ajuda também muito no sono. Porque é como se eu olhasse para a advocacia e dissesse assim, claro, eu quero que meus clientes tenham resultado, eu quero ter resultado, porque eu sou competitivo, mas os problemas são dos meus clientes. Eu vou deitar minha cabeça na cama, vou dormir tranquilamente. Porque senão isso vale para tudo no trabalho, né?
Quais mudanças no ensino jurídico você considera indispensáveis para preparar advogados para um mercado em constante transformação? Eu acho que as universidades elas têm que trabalhar com uma maior experiência prática desse futuro profissional. Hoje, muita gente procura a faculdade de Direito dizendo assim, eu quero fazer Direito porque eu quero fazer concurso. Mas pode ser que isso não aconteça. No meio do caminho, você descobriu que não é o que você quer. E aí, com a capacitação. Mas eu acho que ainda a maioria dos alunos fazem porque tem um leque enorme para concurso público. Porque eu vou fazer concurso. Não, eu não quero ser juiz, promotor, nem defensor. Não, também não quero advogar, não. Mas aí eu faço concurso para o TJ, eu faço para o TRT, eu faço para isso, para aquilo. Mas no meio do caminho esse projeto pode não dar certo. E aí você saiu despreparado. Então, hoje, o que eu vejo um ponto. As universidades tinham que trabalhar com uma capacitação prática. Vamos simular aqui como é que é uma sala de audiência, como é que é um julgamento no tribunal, mais objetivo. Pegar um caso mesmo e fazer dentro de sala de aula. Você vai ser a promotora desse caso, você vai ser o juiz desse caso, você vai ser o advogado. E aí, como é que é o seu parecer? Como é que eles não sabem como senta na sala de audiência. Eles não sabem como se porta numa sessão do tribunal. É o que eu falo, é porque só lê, estuda, mas ali a prática mesmo não sabe. Tem que estudar? Tem. Direito, isso aí você mandou bem. Assim, eu quero fazer direito. Mas não gosto muito de estudar. Esquece, você não vai ser competente. Mas a prática, precisa ter a prática. Ô, Silvia, como que você imagina que a tecnologia e a inteligência artificial continuarão a impactar a prática jurídica dos próximos anos? Eu sei que tem muita gente no âmbito do direito meio resistente à inteligência artificial. Eu não sou resistente à inteligência artificial. Até porque penso que a gente tem que ir vencendo a tecnologia e não deixar a tecnologia vencer. Só rapidamente eu vou responder, mas semana retrasada, uma pessoa falou assim, você pode gravar alguma coisa para mim? Eu falei, posso. Mas é um aplicativo novo, diferente. Confesso que eu não estou lembrando o nome agora. Eu falei, me manda aí. Só me dá um tempo para entender o que é. Eu poderia dizer, olha, eu estou acostumada a usar o Zoom, o Meet, o Teams, esse aí eu não conheço, não dá não. Eu já fui lá olhar o que era. Porque a gente não pode deixar a tecnologia vencer. Por outro lado, especificamente quanto à inteligência artificial, o direito, eu penso que para casos de massa, gente, vai ser fantástico. Casos de massa, aqueles que se repetem constantemente, seja para a sentença do juiz, seja para a minha petição, para a defesa. Então, eu enxergo que o profissional que for capaz de elaborar teses dentro das coisas, esse profissional vai ser muito bem remunerado. Porque isso a inteligência artificial ela não vai fazer. Então, se a gente puder equilibrar, quando eu vou usar a inteligência artificial, a ferramenta, e quando ela não vai me substituir, porque a ideia nova sou eu que vou ter, ela tem o que já existe, o que está lá. Acho que eu estou me fazendo o que está ali gravado. O que está ali gravado. Conseguir associar e lidar com essas ferramentas, a gente não pode ter a barreira. Eu não quero nem saber como é que isso funciona. Isso aí, novo, não vou aprender a mexer. Não. Inteligência artificial porque tem muita gente que é resistente a essas novidades. Não pode. Principalmente no direito, que a gente lida com processo eletrônico, com sistemas distintos de processo eletrônico. Quantas vezes já fiz audiência virtual? Acho ótimo, tá? Sinceramente. Audiência virtual? Acho ótimo. Para tu não ter que ir lá. Não tem que deslocar, não tem que perder tempo, não tem que... E resolve? E resolve? Maravilhosamente bem. Não pode haver essa resistência, entende? Não pode haver essa resistência. Eu hoje tenho processo do Rio em TRT em Goiás. Você está falando isso de audiência virtual. Na época da pandemia foi assim? Foi. Começou a ser instituído na época da pandemia. Ali, eu não estou dizendo que a justiça tem que ser toda virtual, não é isso. Sim. Mas muita coisa pode ser realizada. Hoje eu tenho processo no TRT em Goiás, eu tenho uma cliente que mora na Inglaterra, 5 que moram em Portugal, com ações virtual. Aqui no Brasil. Inclusive questões de guarda, e participam da audiência virtual, funciona super bem. Imagina dizer para essa pessoa, agora você vem ao Brasil, não tem sentido isso. Então, tem um lado positivo da tecnologia. Claro. Na sua visão, quais são as principais deficiências que o sistema jurídico atual e como eles podem ser abordados de maneira prática e estratégica? Se a gente for falar de sistema atual, especificamente eu estou entendendo isso como judiciário, para mim, o principal problema é o problema da celeridade. Mas a celeridade ela está ligada a uma mentalidade do brasileiro. Por exemplo, se você é do setor privado, e eu digo assim, Elaine, eu preciso, sei lá, desse relatório,
No setor privado, se bobear, você vai dizer assim, eu já fiz antes, porque eu já imaginei que você ia me pedir. No judiciário, não. Serviço público. Então, hoje, o principal questão, e aí eu vou falar especificamente do meu estado, que é o Rio de Janeiro, é que o judiciário ele custa caro, ele presta um péssimo serviço para quem é o seu consumidor, porque a população, o cidadão, é consumidor do Poder Judiciário. E um serviço que demora, por uma questão, muitas vezes, de mentalidade. Tem outras deficiências? Tem, quantitativo, etc. e tal, mas eu não acho que é só isso, não. Eu acho que está ligado à mentalidade. Mentalidade do povo. Sim. De não mudar. E como que a morosidade processual impacta o acesso à justiça no Brasil? E quais essas soluções você considera mais eficazes? A morosidade, ela gera injustiça. Para mim, é basicamente isso. Um resultado que demora, automaticamente, ele já é um resultado que injusto. Então, como a gente pode mudar e até é isso que todo mundo reclama, né? Que as coisas aqui não andam. Exatamente. Entra pro júri e acabou. E isso gera uma série de impactos que as pessoas muitas vezes não percebem. E não é só o impacto social do cidadão que teve a injustiça. Eu vejo impacto econômico. Muitas empresas hoje, por exemplo, elas não querem estar no Rio de Janeiro pela condição do judiciário do Rio de Janeiro. E é um impacto que, às vezes, a gente não pensa, concorda? A gente pensa muito no cidadão, quer ter o resultado e custa. Não estou dizendo que isso é uma injustiça, não. Isso é uma injustiça absurda, não pode existir. Mas a gente tem outros, até no aspecto econômico. Então, acho que o grande desafio é tratar o judiciário como, muitas vezes, uma empresa privada é tratada, porque presta um serviço como outro qualquer, e um serviço que ele presta, custa caro. Custa caro. O estado do Rio de Janeiro é o estado mais caro em termos de custas judiciais. Todo mundo fala isso. Exatamente. É até absurdo. E aqui, quando você procura até um advogado bom, aí que você paga, aí é nome, aí já entra até o nome da pessoa. De resolver tantos casos, ou ter acesso a algum juiz, algum desembargador, ou despachante, sei lá o quê. Na verdade, assim, esse acesso que às vezes as pessoas veem com maus olhos, até aproveitando essa pergunta, acontece que muitas vezes nós que militamos muito numa área, nós nos tornamos conhecidos. E quando você é um profissional sério, né, por exemplo, se eu chegar para uma determinada juíza, que eu já tive tantos casos com ela, e ela sabe que eu sou séria... Do teu trabalho? Por exemplo, que eu trabalho com psicólogo, que isso, que aquilo. Eu vou chegar e vou dizer, doutora, isso, olha o documento. Ela vai considerar. Claro. Aí, muitas vezes, vão atrelar o quê? Não, teve alguma coisa. Conhecimento, não é isso. Não é. É que ela já conhece o seu trabalho. De trabalho que vem sendo desenvolvido ali. Então, isso tem que ser ampliado. O judiciário também, como eu disse, ele precisa ter uma cobrança maior, por mais que a gente esteja falando que seja duro, para que o judiciário funcione. Eu não posso chegar numa vara sexta-feira, 3h e não ter um juiz ou uma juíza ali. Pode me atender remoto, não tem problema. Abre o vídeo, a gente faz um vídeo na hora. Mas tem que ter para atender quando precisa. Porque numa empresa privada, se fosse o seu horário de trabalho, você estaria lógico. Porque você falou, 3h, sexta-feira, cadê? Não pode. E isso acontece. Então, assim, eu não tenho esse freio, assim, porque eu acho que são coisas que precisam ser faladas. É igual quando fecha o fórum. Férias de fórum. Parece que os processos em dezembro só vai... Tu começa a falar em fevereiro. Até já que a gente está dando aqui informação, o recesso forense, ele vai do dia 20 de dezembro a 6 de janeiro. 6 de janeiro, onde é que os funcionários têm que estar? Nas varas. Porque do dia 20 de dezembro a 20 de janeiro são férias para os advogados. Um período de suspensão dos prazos para os advogados. Mas eu tenho que ir lá no cartório... Dá uma olhadinha no processo que está andamento. Porque recesso forense do dia 20... Mas ninguém faz isso, né? Mas você concorda que teria que ser? Porque quando você bota um processo em novembro, dezembro, só vai começar a falar em fevereiro ou março. Vamos fazer uma brincadeira sem graça? Vai ser depois do carnaval. Eu falo. Caramba, então só depois do carnaval. E no setor privado é assim? Duvido. Não pode. Entende? Isso é ruim. Ô Silvia, como o fortalecimento das instituições jurídicas pode contribuir para a consolidação da democracia no Brasil? O Brasil precisa ter realmente fortalecimento das instituições a partir do momento que haja entre elas uma independência. O que eu estou querendo dizer? Judiciário é judiciário, tem sua esfera de competência, se manifesta sobre aquilo que é sua esfera de competência.
Judiciário não tem que entrar na esfera de competência do legislativo e nem do executivo. Hoje, no Brasil, a gente acaba assistindo uma mistura do âmbito de atribuição de cada um dos poderes. E isso tem prejudicado tamanhamente a nossa democracia. Na hora de resolver. E, em sua opinião, quais reformas legislativas ou estruturais são mais urgentes para modernizar o sistema jurídico no Brasil? Eu acho que, como eu já disse aqui, a forma como há um tratamento em termos de pessoal, de cobrança administrativa, isso é uma questão que precisa ser avaliada. Claro que outras reformas, né? Reforma tributária, eu estou falando especificamente no campo, acho que foi a sua pergunta, do Poder Judiciário. Você falou também da mentalidade, Mudança mudar a mentalidade de das mentalidade de quem está ali. Eu sou servidor do Judiciário, mas eu preciso mudar a mentalidade. A partir do momento que essa mentalidade não muda, tem que haver uma cobrança maior. Eu sempre digo que no Brasil você contrata uma pessoa para varrer a rua e outra para fiscalizar se a rua está sendo varrida. Gente, isso não existe. Desculpa, isso não existe. Concorda? Isso não existe? Então, infelizmente, você tem que ter o quê? A pessoa que trabalha na justiça e aquele que está fiscalizando se quem trabalha na justiça está trabalhando. E isso impacta, volta na nossa questão anterior, de morosidade, falta de celeridade. Então, é uma reforma que o Judiciário deveria implementar, principalmente se falarmos de Estado de Rio de Janeiro, onde um recurso aqui de agravo de instrumento custa R$1.000, em qualquer outro estado custa R$47,50. É absurdo. Por que absurdo. Isso aqui no Rio, hein? Por conta de uma tabela de custas do Estado do Rio de Janeiro. Do Rio. Então, o serviço não tem que ser bom, o judiciário? Tem. Tinha que ser maravilhoso, E, infelizmente, qual é a forma desse serviço ser bom? Fiscalização. Fiscalização. E não anda as coisas aqui. Como é que pode? Sim. Vocês pagam um valor desse. Ó, para você relaxar, minha vice-presidente, vou te presentear com 2 vouchers do Barra Grill para ir com o maridão, com o filho. Barra Grill, olha só, que maravilha. Você gosta do churrasquinho? Gosto. Meu marido é filho de gaúcho, então ele vai se eu adorar. chegar em casa com o voucher do Barra Grill, acabou. Ele me perdoa por todo o período de campanha política. Os ouvintes do podcast, especialmente para aqueles que se inspiram na sua trajetória. Como eu disse aqui, eu não vim de uma família de advogados, mas eu sempre coloquei na minha cabeça que eu precisava estudar. Precisava estudar, estudar, estudar. Então, num país que a gente dá tão pouco valor ao estudo, essa mensagem que eu quero deixar. Estuda, se dedica, tenha foco, porque nós somos capazes de conseguir tudo. Para a minha realidade, eu chegar a uma vice-presidência da OAB seria algo inimaginável se alguém me falasse isso há uns anos atrás. Por outro lado, eu olho e digo, gente, só eu sei, né, o quanto eu caminhei para chegar até aqui. Né? E acho que eu posso dizer isso. Estuda, 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 acredita que nós somos capazes de tudo, desde que haja seriedade, competência, foco. Essa mensagem que eu acho importante finalizar deixando. Obrigada pelo carinho. Eu Adorei te agradeço. Te receber muito aqui. Bom. Muito Hoje bom. Você foi minha convidada do podcast. Quem sabe de futuras palestras para falar um pouco de empreendedorismo, de mulheres no poder, liderança. Sim, muito Você bom. tem tudo a ver com isso. Obrigada pela Obrigada, participação, eu que agradeço. Silvia. Muito Sucesso bom. lá na nossa Obrigada. OAB do Rio de Janeiro. Agora os Muito processos bom. vão andar. É isso aí, galera. E você que ainda não se inscreveu no canal, entre aí, se inscreva, ative o sininho para receber as notificações e ficar por dentro de todas as novidades. Beijo e até a próxima.